Graça e paz, amados irmãos. Olha, eu aqui novamente para compartilhar com vocês mais um trecho da Palavra de Deus. Hoje é dia seria dia, né, do nosso tarde profética que nós teríamos no nosso templo. Como não estamos podendo ainda nos reunir no templo, continuo aqui na minha casa, gravando a minha palavra para enviar para os irmãos. Glória a Deus, louvando ao Senhor, orando, pedindo a Deus pela minha vida, pela minha casa, pelas suas vidas, pelos nossos irmãos, pelo lar dos nossos irmãos, pelo Brasil, que o Brasil precisa de muita oração. Enfim, estamos aqui na comunhão, pedindo a Deus por nossas vidas. Amém, amados irmãos? Vamos abrir lá a palavra dessa tarde para as nossas vidas, uma palavra profética que se encontra lá no livro de Juízes. Juízes. Vamos ler a partir do versículo 23, capítulo 16 do livro de Juízes. Do versículo 23, vamos ler até o versículo 30. Glória a Deus. Procurem aí em suas Bíblias, Juízes, livro de Juízes, capítulo 16, vamos ler do 23 ao 30. Amém, amados irmãos? Vamos ler? Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecerem um grande sacrifício ao seu Deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvaram ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim, e esforça-me agora, só essa vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus, pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com suas 2 colunas do meio, e em que sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes, sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Glória a Deus, né, meus irmãos? Aqui nós vemos uma passagem muito interessante de um homem que teve um chamado, tinha um chamado do Senhor, Deus. Um homem que foi escolhido desde o ventre e tinha um chamado sobre a vida dele. Um chamado de bênção, um chamado que seria um homem que seria muito usado nas mãos do Senhor. Sansão, ele tinha um ministério em que a força do Espírito Santo de Deus estava sobre ele.
uma força descomunal, uma força que somente vinda do Espírito Santo de Deus, mesmo ele sendo um homem forte, musculoso, mas a força dele vinha do Espírito Santo de Deus. Porém, o que a palavra nos ensina, meus irmãos, nessa passagem de Sansão, é que com o decorrer da sua caminhada, Sansão foi se distanciando da presença do Deus vivo. Sansão foi se desvencilhando das coisas de Deus. Ele foi se afastando. Ele foi esquecendo o seu chamado. Ele foi se embrenhando nas coisas materiais, nas coisas emocionais, nas coisas da carne, nas coisas que nos iludem, que nos faz perder o foco daquilo que o Senhor colocou nas mãos dele para que ele o fizesse. Ele perdeu a direção. Ele perdeu. Ele começou a se embrenhar com a vaidade. Ele começou a se misturar com mulheres. Mulher essa que acabou com a vida de Sansão, mulher que ludibriou, mulher que enganou, mulher que o levou para as mãos dos seus inimigos, inimigos esse que arrancaram-lhe os olhos, furaram-lhe os olhos, e ele ficou cego. E agora nessa passagem, ele já estava cego, preso, e os inimigos já estavam zombando dele, fazendo dele chacota, zombaria. Mas mesmo naquela condição, ele chegou naquela condição, e naquela condição ele teve uma reflexão do que tinha acontecido com ele. Seus olhos se abriram, e ele viu a sua condição, a sua terrível condição em que ele estava passando naquele momento. Prisioneiro, motivo de chacota, cego. O que ele poderia fazer agora? Se não clamar ao seu Deus. Se não clamar ao seu Deus. E foi isso que ele fez, meus amados irmãos. Ele clamou ao Senhor. E ele disse ao Senhor: Senhor, só mais uma vez, me dá a tua força, só mais uma vez, para que eu me vingue dos meus inimigos. E o Senhor Deus, na sua infinita misericórdia, porque Sansão clamou, porque Sansão refletiu sobre o seu estado e clamou ao Senhor, o Senhor, o Espírito Santo de Deus veio novamente sobre a vida de Sansão, lhe concedendo pela última vez aquela força descomunal que ele tinha. E aquelas colunas caíram por terra, e todo aquele povo, milhares de filisteus, morreram. E Sansão também morreu junto. Mas já não importava para Sansão, porque ele já se sentia morto, ele já se sentia incapacitado. Por isso ele clamou pela última vez. Ele queria fazer algo pela última vez. Ele não queria morrer daquela forma, derrotado. Amados irmãos, essa palavra é uma palavra muito forte. Muito forte. Que você possa estar refletindo nessa palavra nesse momento. Porque é uma palavra em que muitas vezes, meus irmãos, nós nos encontramos nas condições de Sansão. Estamos vivendo um momento terrível em que milhares de pessoas estão morrendo, isso é fato. E muitas vezes nós não paramos para refletir sobre a nossa vida. Ficamos desfrutando de momentos de entretenimento,
e não buscamos a palavra, não buscamos a oração, não buscamos adorar ao Senhor, não buscamos refletir sobre a nossa condição. É preciso, meus irmãos, que nós venhamos a refletir sobre a nossa condição espiritual. Independente do que estamos vivendo ou não, precisamos refletir todos os dias sobre a nossa condição espiritual. Como estamos na presença do Senhor? Como estamos na presença do Senhor? Estou cumprindo o meu chamado? Como está o meu chamado? Você tem um chamado? Deus um dia fez uma aliança com você? Você tem um chamado? Então você tem uma responsabilidade sobre os teus ombros, assim como Sansão tinha uma responsabilidade sobre os ombros dele. Aleluia! Eu e você também temos essas responsabilidades, meus irmãos. Responsabilidade de caminhar na presença de Deus, responsabilidade com os nossos dons, com os nossos talentos, com aquilo que Ele colocou em nossas mãos, com aquilo que o Espírito Santo tem nos concedido, aleluia, com o nosso trabalho no reino de Deus. Nós temos as nossas responsabilidades e nós precisamos refletir. Mas não refletir no momento em que tudo já desmoronou, no momento quando já estamos nos sentindo mortos, frios. Não! Devemos refletir todos os dias. Devemos regar as nossas raízes. Regar as nossas raízes como uma plantinha que nós regamos todos os dias para que ela viva, para que ela floresça, para que ela fique verdinha. Nós temos que regar as nossas raízes, meus irmãos.